Amém. Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual gostaria de chamar a atenção de vocês nesse domingo de debate entre os presidenciáveis, véspera de eleição. Semana que vem nós a essa altura já estaremos sabendo quem governará o Brasil nos próximos 4 anos. Eu gostaria então de chamar a atenção de vocês para Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. E o meu propósito nessa noite é o de falar sobre a missão da igreja nesse tipo de mundo que a Bíblia chama de mundo que jaz no maligno, ou mundo em trevas. O que significa cumprir o chamado de Deus para a vida da sua igreja num mundo como esse? Então vou pedir que vocês abram a Bíblia em Marcos capítulo 15, e nós vamos fazer, conforme tem feito aqui na Betânia nos últimos domingos, lendo versículo, procurando entender o seu significado, tá bom? E saindo depois em busca de uma aplicação prática da verdade, sendo que dessa vez eu vou deixar parte da aplicação prática para o fim. Então a mensagem terá 2 divisões: o tema, a missão da igreja nesse mundo, com essas instituições sem as quais a vida em sociedade é inimaginável, mas instituições que também nos oprimem. Como cumprir o chamado missionário num mundo como esse? Então a primeira parte terá como objetivo entender o texto. A segunda parte, nós procuraremos fazer uma aplicação das verdades do texto, do ponto de vista da missão da igreja no mundo. Então vamos lá, Marcos capítulo 15, verso 1. Todos acharam? Então diz assim a Bíblia: logo pela manhã, mais ou menos 6 horas da manhã. Então nós estamos aqui na sexta-feira de manhã, daquela sexta-feira que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi morto. Entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então nós estamos aqui diante de uma cena surreal, mas surreal mesmo. Estou escolhendo deliberadamente a palavra, porque nós estamos aqui diante de um versículo que nos apresenta a religião, que tinha como base os livros do Antigo Testamento, focada no objetivo de matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso no Vaticano de Israel, Jerusalém, e a partir de uma ação orquestrada pela elite espiritual judaica, os sacerdotes que cuidavam da administração do culto, os anciãos que gozavam de muita reputação, faziam parte de uma espécie de suprema corte religiosa de Israel, e os escribas, responsáveis por toda a produção teológica. Esses homens então se unem no propósito de entregar o Senhor Jesus Cristo para a autoridade civil, porque sua intenção era matar o Senhor Jesus, o que eles não podiam fazer, e que tensionavam fazer através do poder civil. Por isso nós encontramos esse paradoxo profundo do verso 1, que nos apresenta a religião levando o Filho de Deus amarrado à presença da autoridade pública. Que paradoxo, porque aqui nós estamos vendo aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, que do nada criou os céus e a terra, amarrado, se deixando conter, a fim de que o homem pudesse encontrar a sua liberdade. Que passagem belíssima! Ao mesmo tempo, os escribas, portanto, e todo o sinédrio, amarrando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Então aqui o Senhor Jesus passa das mãos do poder religioso para o poder político.
Verso 2: Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? William Hendricks faz um comentário interessante sobre a forma como a frase, a pergunta está montada no original em grego. Em razão do fato do pronome pessoal tu aparecer logo no início da frase, segundo William Hendrickson, pode ser que Pilatos tenha usado de uma certa jocosidade, porque ele estava diante de um profeta cheio de hematomas no rosto. Ele havia acabado de passar por uma sessão de tortura nas mãos da polícia do templo, quer dizer, da polícia que servia a religião. Então está ali, quer dizer, o Pilatos se viu diante de um grande problema epistemológico: como ver a verdade, como ver filiação divina, como ver realeza num rapaz de 33 anos, com cabelo desgrenhado, muito provavelmente, com o rosto cheio de hematomas, depois de ter passado por uma sessão de surra. És tu o rei dos judeus? Ao que o Senhor Jesus então responde: é isso que você está dizendo. Verso 3: Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E aqui nós vemos, portanto, os sacerdotes mudando o foco da acusação. Ela deixa de assumir uma natureza religiosa e passa a assumir uma natureza política. Ele não estava mais aqui sendo acusado de ser aquele que assumia as prerrogativas divinas, que se apresentava como filho de Deus, consequentemente Deus também. Ele aqui é apresentado a Pilatos como alguém que estava praticando ato de desobediência política, que estava se insurgindo contra o sistema, envolvido no propósito de libertar Israel do jugo romano. Então os sacerdotes apresentam o Senhor Jesus a Pilatos, e fazendo os mais diferentes tipos de acusações. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Cristo, porque em razão das suas experiências anteriores, era comum nessas horas o réu se defender. É bem verdade que a pergunta partia de uma pressuposição falsa. Que pressuposição é essa? Que se Jesus fizesse uma boa defesa de si mesmo, ele passaria incólume pelo julgamento. Só que Pilatos era suficientemente covarde para não seguir a sua consciência, entregar Cristo para ser morto, e as autoridades judaicas estavam determinadas em apagar a luz, em dar cabo do Filho de Deus. Nada respondes, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. E aqui, me desviando um pouco do tema, abrindo um parênteses, né? Há momentos na vida que nós não temos alternativa senão nos comportarmos assim. O que falarmos vai tornar tudo mais difícil para nós. Já viveu essa experiência? Você não tem saída. O que você falar vai ser usado contra a sua vida. E aqui o Senhor Jesus se manteve em silêncio, porque não havia alternativa, não ia dar fruto. Uma defesa não produziria nada. Mas tem um outro motivo, mais sério do que esse. Ele havia acabado naquela madrugada de quinta para sexta fazer uma oração: Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele ouviu uma resposta no Getsemane: meu filho, tudo me é possível.
menos perdoar o meu povo sem que você tome por ele o cálice do meu justo juízo. Por isso o Senhor Jesus se manteve em silêncio, porque ele sabia que era da vontade do Pai que ele fosse morto. E Pilatos muito se admirou. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume saltar ao povo um dos presos. Então, por ocasião, muito provavelmente somente na festa da Páscoa, os comentaristas não são unânimes quanto a isso. É provável que se tratava de um elemento da cultura religiosa judaica que tinha implicações políticas, presente especialmente na Páscoa, por se tratar de uma dramatização. A Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel de uma prisão, a prisão que Israel havia vivenciado no Egito. Então havia o costume de, no período da Páscoa, dar liberdade para um preso. Abria-se assim espaço para a correção de possíveis injustiças, porque, como vocês muito bem sabem, nem todos os que estão no sistema prisional cometeram os crimes dos quais são acusados. Isso é antigo, faz parte do funcionamento do sistema. E lá, então, estavam o povo de Israel, as autoridades judaicas, o próprio Pilatos, diante deste elemento da cultura judaica. No período da Páscoa, um preso ser liberto pela autoridade pública. Verso 7. Havia um chamado Barrabás. Então havia um que havia praticado os crimes dos quais o Senhor Jesus estava sendo acusado, com exceção do crime de homicídio. Preso com amotinadores, provavelmente envolvido em algum movimento revolucionário, que tinha como meta libertar Israel do jugo do Império Romano, os quais em um tumulto, numa manifestação à la Black Blocs, haviam cometido homicídio. Então, numa das suas manifestações de rua, numa das suas ações, por algum motivo, alguma pessoa havia sido levada à morte, o que culminou, portanto, na prisão desse homem de nome Barrabás. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então, aparentemente, nós estamos aqui diante de uma democracia, e uma democracia plena, mas que na verdade só funcionava nesse dia. O povo então tinha a liberdade de se dirigir à autoridade pública e pedir a libertação de um preso, e foi o que o povo fez. O povo se fez valer daquela brecha para pedir a libertação de um prisioneiro. Verso 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Por que Pilatos fez esta pergunta para a multidão? Por vários motivos. Vamos aos principais. Número 1, Pilatos não queria matar o Senhor Jesus. Ele estava certo da inocência de Cristo. Número 2, ele queria se livrar de Cristo, queria poupar Cristo, mas de uma maneira que ele não se incriminasse, se prejudicasse politicamente. E ele viu naquele costume a oportunidade de se livrar daquele problema. Àquela altura, Pilatos já estava aterrorizado com uma informação que havia recebido de sua esposa: não se envolva com esse homem, eu tive uma noite terrível por causa dele. Por isso Pilatos faz essa pergunta à multidão, certamente, não há mínima dúvida quanto a isso, torcendo para que a multidão pedisse a libertação de Cristo. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus?
E aí o verso 10. O verso 10, meu Deus, que versículo. Pois ele bem percebia que por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Vocês me permitem dramatizar o que aconteceu? Aqueles pastores, aqueles teólogos, aqueles bispos, aqueles apóstolos, aqueles homens com gola clerical, com terno impecável, com Rolex balançando no pulso, com a BMW parada no estacionamento lá do palácio do governo. Aqueles homens então pediram uma audiência com o governador. Então ali estavam presentes, primeiro, as águias da religião, só que em diálogo com uma raposa que engolia a todos de uma só vez. Vocês me permitem aqui usar o português da rua, PhD em malandragem. Que ao ver o comportamento dos sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, cutucou seus assessores e falou: olha só, eles funcionam de modo idêntico a nós, só que eles são safados o suficiente para fazerem tudo o que nós fazemos usando o nome de Deus. Eles estão aqui amargurados, movidos por uma inveja que os consome, porque esse rapaz de 33 anos bate neles manhã, tarde e noite, e diz que eles não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem, e que quem tem contato com eles se vê vergar, por passar a conceber um Deus que neurotiza. E mais do que isso, o povo está fascinado com a mensagem dele, e multidões o seguem, e por isso eles estão trazendo para nós esse mundo de mentiras, para se livrarem dele e nos usando. Verso 11. Mas estes incitaram a multidão. Impressionante. A religião formando a opinião pública. Os pastores trabalhando no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, escrevendo seus livros, usando a TV aberta, e levando número incontável de pessoas a acreditarem em mentira. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mais uma vez, Pilatos querendo salvar Jesus Cristo. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. A opinião pública vence. A multidão pede a soltura de homicida e a punição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele acerca de quem Pedro falou: nenhum dolo foi achado até mesmo em sua boca. Agora, pasmem, eu não estou sendo melodramático não, porque se eu parto do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo isso aqui é muito chocante. Quem são esses que estão pedindo a crucificação? São os mesmos que aproximadamente uma semana atrás haviam jogado suas roupas no chão para que o Senhor Jesus pudesse passar por sobre elas, montado num jumento. Aquelas mesmas pessoas que disseram hosana ao que vem em nome do Senhor, estavam pedindo a crucificação de Cristo.
o que significa que cantar alto e forte jamais é apresentado nas Sagradas Escrituras como sinal por excelência de que uma pessoa nasceu de novo. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E Pilatos insiste: qual é o fundamento desse discurso, dessa acusação, desta obsessão em matar esse rapaz? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. E aí prevaleceu o chamado fenômeno psicológico de massa. Não havia mais base nenhuma para o diálogo. Verso 15: então Pilatos, querendo contentar a multidão, gente, Pilatos querendo contentar a multidão, isso é coisa de nós gastarmos um mês inteiro estudando essa frase. Pilatos querendo contentar a multidão, mais preocupado em preservar o seu cargo, em se manter no poder, do que em ficar ao lado da verdade. Qual era o problema de Pilatos? É o problema de muitos de nós: a falta de simetria de caráter, de você ser aparentemente muito bom numa área da sua vida, mas revelar um lado profundamente escuro em outra. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, Pilatos tinha o mínimo de senso de justiça. Contudo, faltava-lhe aquela virtude que C.S. Lewis diz que é fundamental para a permanência de todas as demais virtudes no momento da mais alta prova. Que virtude é essa? A virtude da coragem. C.S. Lewis diz a seguinte coisa: sem coragem, nós só somos bondosos, castos e justos sob certas circunstâncias. Quer dizer, usando o português da rua, da favela, o nosso compromisso com a justiça vai até o ponto em que a chapa fica quente. Quando a chapa fica quente, nem no Facebook mais nós aparecemos para dizer o que pensamos. Então Pilatos sabia que estava condenando um inocente. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, que fazia parte do ritual, do cerimonial, vamos assim dizer, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O que isso significa? Um soldado à direita, agora é história pura, e não é um pastor que está querendo pregar de modo melodramático, dando uma assim de Mel Gibson do púlpito. Isso é história. Um soldado à direita, um soldado à esquerda, uma vara, anexada, fixada, a qual uma tira de couro, em cuja ponta os soldados botavam ou pedaços de ossos de animais ou chumbo. Um batia da direita, outro batia da esquerda. Segundo William Hendrickson, há casos na história de as veias mais profundas do corpo aparecerem, que houve casos de até mesmo a vítima, quer dizer, submetida a essa tortura, ver aparecer os seus órgãos. Tamanha a violência desses açoites. E o Senhor Jesus é açoitado e encaminhado para ser crucificado. No verso 16, ele é apresentado caindo nas mãos da PM. Então, os soldados o levaram para o palácio. Você pode botar aqui exército, você pode botar polícia civil, você pode botar polícia federal. Então,
os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, quer dizer, o lugar onde Pilatos costumava estar quando permanecia em Jerusalém. E o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o batalhão, reuniram todo o destacamento. E aí começa a sessão de violação dos direitos humanos. Primeiro coloca uma roupa vermelha ridícula, e começa, portanto, uma sessão de tortura física, psicológica, com o objetivo de atingir em cheio a autoestima da vítima. Coloca uma roupa vermelha, porque a roupa vermelha é a roupa dos reis. Colocam, portanto, o Senhor Jesus, provavelmente com uma roupa velha que estava ali, e o vestem, tecem uma coroa de espinhos que é posta na sua cabeça, que certamente não foi posta com delicadeza, porque os reis têm coroa. Ele não está dizendo que é o rei dos judeus, ele não está dizendo que é aquele que vai remover Roma do caminho, e que vai trazer a Israel os dias de glória do período do rei Davi. Então vamos dar ao rei a sua coroa, uma coroa de espinhos, que puseram na sua cabeça, e o saudavam dizendo: salve rei dos judeus, e começam, portanto, a expressar, como é que eu poderia chamar isso aqui? É o culto do deboche. Salve rei dos judeus, como se eles estivessem de fato adorando alguém em quem eles acreditassem. Davam-lhe na cabeça com um caniço. Penso que não é fazer drama eu dizer que cada batida de caniço na cabeça fazia com que a coroa entrasse mais ainda na cabeça de Jesus Cristo. Cuspiam nele. Então a gente pode imaginar a cena: o cuspe batendo no rosto, o sangue descendo pela cabeça, se misturando com a saliva dos soldados romanos, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura. Aqui ele fica nu. Vocês podem imaginar o que aconteceu nesse momento em que ele está nu, cheio de hematomas no rosto, com uma coroa. Gente, impressionante isso aqui. Deixa eu abrir um parênteses, que eu amo muito filosofia, amo muito apologética, e esse texto é um desafio para os amantes da filosofia, especialmente dos amantes daquela seção da filosofia que trata da teoria do conhecimento, que é chamada tecnicamente de epistemologia. Irmãos, quantas barreiras estão diante do caminho daquele que tenciona encontrar a verdade. Imaginem a cena: um rapaz de 33 anos, com suas costas dilaceradas, repito, com o rosto cheio de hematomas, com uma coroa de espinho na cabeça, uma roupa velha vestindo o seu corpo, um caniço na mão. Quem consegue ver filiação divina nessa cena? Quem consegue ver glória? Quem consegue ver Jesus, a expressão exata do ser de Deus? Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Agora eu vou fazer uma leitura sem a preocupação de procurar entender o sentido do texto, só para nós entrarmos na parte mais prática da mensagem.
Só quero chegar ao fim até o momento em que ele é levado para o madeiro. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz, porque não havia mais força, não havia como ele levar a cruz até o Calvário. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Não se sabe por que o nome é esse. Os anglicanos acreditam que deve-se ao fato de, naquele lugar, inclusive quem já foi lá, tem irmãos aqui da igreja que já passaram por lá, no local que os anglicanos atribuem ter sido o lugar da crucificação e do sepultamento, você observa na rocha uma caveira, quer dizer, uma imagem de uma caveira. Outros dizem que pode ser que ali fosse usado como um lugar de execução, mas ele é levado para o lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Provavelmente uma mulher compadecida dele ofereceu droga, para que aliviasse a sua dor. E Jesus então recusa-se a tomar vinho com mirra. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. O que ele nunca falou. Você não encontra essa frase na boca de Cristo. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. O que ele não podia fazer, senão todos nós estaríamos perdidos. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar-se. Interessante. Movidos pelo ódio, falaram uma verdade que deveria constar em todo o manual, sabe, sobre obra missionária, que deveria constar em toda pregação que tem como objetivo apresentar os princípios que regem a vida do obreiro cristão. Isso é um fato. Não há como você salvar pessoas se você viver em função de si mesmo, do seu próprio salvamento. Eu diria o seguinte: é impossível você fazer algo de relevante para a glória de Deus, em favor do seu semelhante nesse planeta, sem pagar um altíssimo preço. Impossível. E eles falaram uma grande verdade: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Gente, é até, de certa forma, uma maldade fazer o que eu vou fazer agora. Porque não há dúvida que o objetivo central dessa passagem é exaltar o amor de Cristo por você e por mim. Que preço o nosso Salvador teve que pagar para que nós alcançássemos a redenção. Então, se eu fosse hoje, se eu tivesse recebido a incumbência de ensinar a mensagem central dessa passagem, eu não poderia, quer dizer, deixar de pregar dentro desses limites. Quais limites? O amor de Deus revelado na paixão de Jesus Cristo pela sua igreja. Eu estou tomando a liberdade nessa noite de olhar para esse texto sobre um outro ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo das instituições milenares, sem as quais a vida em sociedade é inimaginável,
mas que por serem produções humanas, sem fundamento metafísico, podem criar um mundo dentro do qual nós não conseguimos viver. Eu não consigo ler essa passagem sem dizer para ela: meu Deus, que mundo! Porque aqui nós nos deparamos com os princípios que regem o funcionamento de todas essas instituições. Nós estamos aqui diante do microcosmos do funcionamento do planeta Terra, do ponto de vista da vida em sociedade. Como descrever esse mundo? Em primeiro lugar, é um mundo no qual a religião põe na boca de Deus o que Deus nunca falou, em que a religião é o maior adversário do Evangelho. Isso é algo assustador. Em última análise, quem matou Jesus foram pessoas de natureza parecida com a sua e com a minha, gente profundamente religiosa, e certa de que estava fazendo a vontade de Deus, e banindo de Israel o criador de uma seita do judaísmo. Em seguida, nós passamos para o funcionamento do sistema de justiça criminal. Uma pessoa sendo condenada sem direito de defesa, justos dentro do sistema prisional, injustos sendo absolvidos pelo sistema. Olhem que todos os princípios que regem as nossas vidas estavam em atuação 2000 anos atrás, como sempre estiveram e sempre haverão de estar. Olha a opinião pública, que pede a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. Como que aquelas pessoas chegaram àquela conclusão? E não é algo assustador nós nos depararmos com o fato de que milhões de pessoas hoje querem no planeta o que vai representar a sua e a minha destruição? Que o comportamento da maioria dos evangélicos nas redes sociais é assustadoramente conservador, no pior sentido que você pode imputar essa palavra. E como que funciona o mundo político? É sempre assim. Pilatos querendo contentar a multidão. É o poder servindo ao poder, na perspectiva de perpetuá-lo, de expandi-lo. Pilatos é a personificação daquilo que Ricardo Boechat chama de escória da sociedade brasileira, a classe política, querendo contentar a multidão. Se vai me dar voto, se vai me preservar no cargo, que a justiça vá para o inferno. Em seguida, nós vemos o princípio que rege o funcionamento das instituições militares, da polícia, do agente do poder público. Observem que não dá para viver sem essas instituições. Outro dia eu estive num debate na UFRJ e um aluno propôs o fim da polícia. Eu falei: eu gostaria de ter fé para acreditar nesse mundo, mas não consigo. Contudo, o que os soldados fizeram com Jesus é que soldados têm feito há 2000 anos no planeta Terra. Há 2000 anos a tentação da polícia
é servir ao poder, é servir ao rico e torturar. Não estou dizendo que todos os policiais atuam assim. Eu sou filho de policial. O que eu estou dizendo é que eu leio essa passagem e me deparo com algo idêntico ao que aconteceu com um pedreiro da Rocinha chamado Amarildo. E o que aconteceu durante o período do regime militar no nosso país. Há um membro da minha igreja, que era da aeronáutica nesse período, nós estávamos numa manifestação do Rio de Paz, na Assembleia Legislativa. Ele virou-se para mim e disse: Antônio, impressionante, hoje eu me pegaram aqui do outro lado. Eu falei: mas como assim do outro lado? Na década de 60, ele tem uma certa idade, eu vinha para cá, amando da aeronáutica, para descer fogo nos manifestantes. E eu me lembro dos meus amigos voltando para a base aérea e dando gargalhada ao relatarem o drama dos presos políticos que eles colocavam no avião e decolavam e lançavam esses homens vivos no Oceano Atlântico, e depois voltavam para a base aérea para apresentar um relato, mas não sem muito humor, sobre o desespero desses homens lutando pela própria vida. O que tudo isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana Betânia? A Igreja Presbiteriana Betânia ama Cristo. Seus pastores, seu conselho, sua junta diaconal, os membros dessa igreja temem a Deus e querem servir a Jesus Cristo. Agora, servir a Jesus Cristo significa servir a Jesus Cristo nessa espécie de mundo do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E quando eu olho para esse mundo, o nosso discurso sobre batalha espiritual vira conversinha de criança. Esse é o mundo do sangue, da tortura, do que grita e não é ouvido, da loucura, da manipulação das instituições religiosas. E é para esse mundo que nós somos enviados. E não é à toa que a Bíblia diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É para esse mundo que nós fomos enviados. O que isso significa? Olha, primeira coisa, significa que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, avivamento, o poder pentecostal. Não dá para ser igreja nesse mundo, sabe, sem perder o ser, exceto se os seus membros estiverem sendo simultaneamente batizados com o Espírito Santo. Eu olho para esse mundo e a conclusão que eu chego é a seguinte: não há como avançar sem oração. Não há como lidar com essas forças. São instituições religiosas, eles têm rádios, eles têm emissoras de televisão, e as pessoas ouvem esses homens. Eu estou falando aqui do funcionamento de instituições que têm distintivo pistola e fuzil. E Pilatos, numa democracia, assume uma outra configuração. Ele tem legitimidade política, foi eleito pelo povo. Então a primeira coisa é a igreja tomar consciência do fato que precisa de avivamento, e que não vai ser estratégia elaborada de crescimento explosivo da igreja que vai fazer com que a igreja mude o mundo. Num mundo como esse, você não avança sem unção. Segundo lugar, esse mundo vai implicar em muita depressão para a igreja. Não tem como. Se você, olha, em nome de Jesus, se esse é o mundo com o qual você lida, se você lê jornal, se você tem contato com esse planeta, com essas instituições,
e nasceu de novo, não há como você não sofrer, não há como você não chorar, não há como, depois que você fechou o jornal que assina, não se angustiar. E eu vou mais longe, e querer o fim do mundo, e querer o retorno de Jesus. Foi mais ou menos a experiência vivida pelo meu concunhado Fabiano. Não sei se ele se encontra aqui, eu amo muito esse amigo, esse irmão, casado com uma das irmãs da minha mulher. Estávamos na casa de praia do meu sogro, o telefone toca, mensagem dos Estados Unidos. O irmão do Fabiano, Rafael, acabou de morrer num acidente de trânsito. A notícia se espalhou pela casa, estávamos todos juntos, as famílias unidas, e o único que não sabia da informação era o Fabiano, e as crianças. Meu sogro assumiu a tarefa de passar a informação para ele, e o seu irmão Rafael era uma pessoa encantadora, jovem, fazendo universidade, se me falha a memória, em Atlanta. Quando eu vi o meu sogro vindo, eu me posicionei à esquerda do Fabiano. Ele estava sentado numa cadeira, eu fiquei à esquerda. Quando eu vi o meu sogro dando a notícia, eu me lanço no pescoço do Fabiano, eu abraço, e ele só diz uma única coisa, só uma frase. Eu nunca mais vou me esquecer dessa cena, porque ele disse: volta logo, Jesus. Porque quando ele se viu diante desse fato da vida, de que esse é um mundo que leva das nossas vidas pessoas que nós amamos, ele ali anelou por novos céus e nova terra, e pelo fim de toda lágrima, de toda dor. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esse mundo de Pilatos, de sacerdotes, de anciãos, de escribas, esse mundo de policiais que torturam, de opinião pública ensandecida, de pessoas injustamente presas, nos faz clamar pelo fim do mundo, pela vinda de Jesus Cristo. E graças a Deus, a vinda de Jesus Cristo é uma exigência da razão, porque se eu creio que Deus é santo, eu tenho que crer que um dia Deus vai dizer basta. Não é possível que um ser santo mantenha uma relação promíscua ad eterno com toda essa patifaria. Bom, esse mundo vai fazer com que nós nos preocupemos com a igreja Betânia, com a igreja presbiteriana da Barra. Porque nós podemos reproduzir a mesma espécie de fé que esteve presente na vida desses homens que mataram Jesus. O que isso deve representar para você e para mim? Número 1, em nome de Jesus, e graças a Deus pelos pastores dessa igreja, que não é linguagem de bajulação, é um fato, mantenham as janelas abertas, as portas abertas, dialoguem com os diferentes, e estejam abertos até mesmo para ouvir aquela porção de verdade que vem através dos lábios de pessoas que não nasceram de novo, mas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e em cujas vidas a graça comum atua. Porque, olhem só, não há nenhuma evidência empírica que a Betânia e a Barra detêm o monopólio da verdade, que nós representamos o estágio intelectual mais avançado do protestantismo brasileiro. Portanto, desconfiemos de nós mesmos, porque se nos fecharmos, nós vamos estar um alimentando a loucura do outro. E o que mais? Abraçarmos o princípio reformado calvinista. Igreja reformada, sempre se reformando, sempre passando em revisão a vida da igreja. Porque, palavra de Martin Lloyd Jones,
toda instituição tem a tendência de, no decorrer do tempo, de se transformar no seu oposto. E o que mais poderíamos acrescentar a isso? Pregação expositiva, muita pregação expositiva. E pregação que pregue todo o conselho de Deus, que acalme e que perturbe. E que possa representar até mesmo a decisão de algumas pessoas saírem da igreja. E dentro desse mercado, em que pastores estão lutando, usando técnicas de marketing para aumentar o seu rebanho, se dirigirem para um lugar onde vai ser oferecido a elas uma grande festa religiosa, mas não uma experiência transcendental, mediada pela pregação ungida da palavra de Deus, e que exige o uso do cérebro. Pregação expositiva, e pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Recebi o convite aqui da igreja para, quem sabe ano que vem, se for possível, pegar um livro da Bíblia e expor verso por verso. Isso é condição de sobrevivência espiritual da igreja, deixar a Bíblia falar e lavar a igreja. Bom, e o que mais? Os muçulmanos, muitos muçulmanos já estão assumindo posição firme contra o Estado Islâmico. Penso que nós vamos ter que assumir uma posição definida com respeito ao que está sendo feito em nome de Jesus no nosso país. Não podemos, em nome da unidade, tolerar aquilo que mantém milhões do lado de fora da igreja, pensando que todos somos farinha do mesmo saco. E não pode mais um pastor usar o Twitter para atingir a imagem da presidente da república e nós julgarmos que isso aí é mera idiosincrasia dele. Não pode. Não pode. Estarmos associados ao que de mais retrógrado, reacionário, mesquinho existe, e você tem que pedir perdão por ser ministro do Evangelho, ser crente. O que mais nós poderíamos dizer sobre essa passagem? Bom, penso que é tarefa de todos nós, dos professores de escola dominical, da liderança de igreja, ensinar a igreja a ler jornal. Aqui nós estamos diante da voz da multidão, a multidão marionetada, no caso específico aqui, pela religião. Consequentemente, do lado da injustiça. Por que eu quero falar sobre a imprensa? Porque hoje, ao lado das instituições religiosas, a imprensa tem um papel decisivo na chamada formação da opinião pública. E como vocês sabem, eu sou devedor eterno aos meios de comunicação brasileiros. E faço eco à palavra daqueles que dizem que não há democracia sem liberdade de imprensa. Grande parte dos escândalos de corrupção que emergiram no nosso país nesses últimos anos não deveu-se ao trabalho da Polícia Federal, mas ao trabalho de jornalismo investigativo, de excelentes jornalistas, de repórteres que nós temos no nosso país. Contudo, outro dia um jornalista que passou por um dos maiores jornais desse país disse para mim o seguinte: imprensa é como linguiça, se você souber do que é feito, não come. Eu já disse isso para vocês numa outra ocasião, e o que eu estou dizendo é aquilo que os meus amigos repórteres e jornalistas têm falado para mim, da dificuldade que eles estão encontrando no país de se aterem apenas ao trabalho de reportar fatos, e não de interpretar os fatos. Acontece a notícia, você tem a cobertura do repórter, o repórter leva a informação
para o editor do caderno ao qual pertence. O editor tem que se reportar ao editor-chefe. Acima do editor-chefe você tem o dono do jornal, os acionistas, e acima do dono do jornal e os acionistas, Bradesco, Itaú, Fiesp, Firjan, Estado, União, município, agronegócio, os grandes grupos financeiros. E você está lendo o seu jornal, assistindo o noticiário, achando que está interpretando objetivamente os acontecimentos políticos do seu país. Você está sendo marionetado. Olhem para essa campanha. Alguém tem que estar mentindo, porque a oposição se tornou tão ferrenha, que pessoas têm pontos de vista tão contrários aos mesmos fatos, que você é levado a essa conclusão: alguém está mentindo. Até mesmo no debate entre os presidenciáveis, alguém está mentindo. Isso vai então representar liberdade de expressão, a fim de que na própria igreja nós não tenhamos uma mentalidade que represente a formatação de toda uma forma de pensar que não tem a mínima relação com o Evangelho. Gente, o que falar sobre Pilatos? O que essa passagem nos ensina é que o poder tem que ser vigiado 24 horas por dia. E que nós temos que fazer como essas pessoas: procurar Pilatos, pressionar Pilatos, nos lembrando do fato de que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Irmãos, responda-me uma pergunta. Viver numa democracia representa para a igreja uma nova espécie de questão moral? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Pilatos pode ser arrancado do seu posto pelo nosso voto? Ou quando nós vivemos num regime que, por ser democrático, nos permite redigir petições, fazer manifestações de rua, escrever nas redes sociais e gritar, gritar e gritar. Isso não representa para nós uma questão que precisa ser encarada por você e por mim, ainda mais quando nós sabemos que as decisões de Pilatos aprofundam a miséria de milhões de pessoas? Esses dias eu acabei de ler um livraço daqueles que eu recomendo, que a gente pode recomendar sem medo para todo mundo. O cara é ganhador de prêmio Nobel, um economista indiano, Amartya Sen. E ele é autor do livro Desenvolvimento como Liberdade. Ele apresenta um dado, que é coisa de fazer todos nós orarmos pelo fortalecimento das instituições democráticas. Fato histórico: não há registro na história de governos democráticos de fomes coletivas. E qual é a explicação que esse ganhador do prêmio Nobel dá? Que na democracia o governante teme o povo, teme a imprensa, teme a opinião pública. Fome coletiva é fenômeno de regimes absolutistas, em que você tem um rei que não teme ninguém, você tem um Mao Tse Tung que leva 30 milhões de chineses à fome em pleno século XX. Agora, o fato de você ter uma democracia não significa que você vai se utilizar dela para trazer justiça para o planeta. Esse é o ponto. Então o governante faz uma promessa, não consegue cumprir 40% do que prometeu, e aí o povo tem que viver
no país que cria a ponte que liga o nada ao lugar nenhum, e nada acontece porque nós não usamos dos instrumentos democráticos para trazermos a justiça do reino de Deus para a face da terra. E o que falar do monopólio do uso da força sobre aqueles que têm um distintivo e uma pistola nas mãos, e que nessa passagem são encontrados torturando Jesus Cristo? Com a conclusão que nós chegamos, é uma conclusão que é nova para a minha geração. Isso não foi pregado no nosso país 30, 40 anos atrás, pelo menos pelos setores mais amplos do protestantismo brasileiro. A defesa dos direitos humanos é expressão pura de santidade de vida. Você não pode ver uma pessoa ser torturada como Jesus Cristo foi, e isso não lhe causar ira santa. Então, quando eu vejo nas redes sociais, gente, e ponto de vista que parte dos setores mais bem preparados intelectualmente do protestantismo brasileiro, dizendo que nós precisamos de mais polícia, de mais prisão, de mais mortes, e isso porque eles usam muito Romanos capítulo 13, porque no mundo caído como esse, nós precisamos do poder da espada. Sem ela, impera anarquia. O que me impressiona nesse discurso é que eles não veem o fenômeno da queda como uma coisa que envolve as forças policiais e Pôncio Pilatos, e que nós precisamos sempre procurar responder a seguinte pergunta: quem vigia os vigias? Quem vigia esse ser caído que tem uma pistola e um distintivo? Irmãos amados, penso que Marcos capítulo 15 nos apresentou uma radiografia disso que a Bíblia chama de mundo. A gente não costuma falar que o mundo, fulano foi salvo do mundo. A gente não costuma dizer que é difícil viver nesse mundo. O que é esse mundo? Esse mundo é isso: a religião botando na boca de Deus o que Deus nunca falou, a opinião pública, quer dizer, sendo formada, me perdoem dizer, por débeis mentais, levando milhões à loucura, o injusto sendo punido, quer dizer, o justo sendo punido, o injusto encontrando sua liberdade, pessoas sendo condenadas sem direito de defesa, Pilatos usando do seu poder para contentar a multidão, para ter voto, para se manter no poder, pessoas sendo torturadas. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o que Deus pede de você e de mim? Que implicações isso aqui tem para a nossa visão missionária? Irmãos queridos, para os que acham que eu enlouqueci, e que esse sermão é um sermão que mata a igreja, que desidrata a igreja, talvez haja gente dizendo aqui: eu não saí de casa para ouvir isso, eu estou enfrentando tribulações na minha vida, eu esperava uma exposição de um salmo e alguma coisa que consolasse o meu coração. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte: se você sabe que tem um cara de 33 anos sendo torturado, que outros estão condenados injustamente, que a autoridade pública vive em função de si mesma, que milhões de pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, como que você pode esperar ser abençoado, viver um cristianismo pleno, se tudo isso
é considerado por você como algo que não lhe diz respeito e que não deve ser mencionado num culto como esse. Eu me recuso, nesse mundo de Pilatos, de sacerdotes, de anciãos e escribas, de gente ensandecida, me recusar a pregar o Evangelho e expor todas as implicações éticas da palavra de Deus. E com isso eu não estou dizendo que essa luta deve ser enfrentada pela igreja como instituição, embora em alguns momentos da história nós não tenhamos para onde correr. No nazismo, ou a igreja entra como instituição ou perde a credibilidade. No apartheid, ou a igreja diz, olha, estamos em totum contra esta iniquidade, ou então perdeu a relevância. Mas nesse mundo em que temos que lidar com causas menores, às vezes é isso, é o Amarildo que desapareceu. Gente, o que eu proponho a vocês é que os cristãos, os membros da igreja, se mobilizem. E você vem no domingo para cá para ouvir um pastor cheio do Espírito Santo, com seu sermão bem preparado, e seu sermão bem preparado, porque não lhe foi exigido durante a semana para que ele perdesse o seu tempo com trivialidades, porque ele se dedicou à palavra de Deus, e esse homem traz uma palavra profética, todos saem daqui sonhando, dispostos a enfrentar a segunda-feira, e aplicando os princípios do Evangelho nas mais diferentes áreas da vida, e organizando grupos, e mergulhando em determinados temas, e procurando o ponto de vista de especialistas, e tendo contato de campo, e dizendo não para Pilatos, e não tolerando violação dos direitos humanos, e ajudando o povo a aprender a discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A missão da igreja não é lutar pela justiça social, nem evangelizar. A missão da igreja é amar. E o amor vai dizer o que você deve fazer momento a momento. E o amor vai levá-lo a olhar para esse mundo todo com perturbação e se oferecer a Deus como instrumento da sua justiça, para que este planeta não seja tão mau quanto poderia ser. E graças à luta de outros, dos que nos antecederam, nós herdamos algumas riquezas, e que nos permitem, sob muitos aspectos, viver uma vida melhor do que a dos nossos pais. Uma mensagem como essa, no período que o reverendo Antônio Elias plantou a igreja presbiteriana Betânia em São Francisco, levaria o pastor para os porões da ditadura. Haveria um dedo duro aqui dentro, que me encaminharia para o exército, e eu desapareceria. E hoje eu posso pregar, porque pessoas acreditaram, me perdoe aqui a pieguice, que nós poderíamos viver num mundo melhor. E eu chamo para essa esperança, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pastor Vanderlei, pode orar por nós? Senhor, em nome de Jesus, que foi açoitado, cuspido, humilhado, ultrajado, para nos salvar, por nos amar, em nome dele, Senhor, nosso Salvador, que, portanto, te amar, Pai, e nos amar, foi até o fim, Senhor, em sua missão salvadora, redentora, levou até o fim, Senhor, nada o impediu,
Em nome de Jesus, Senhor, te rogamos, Pai, que o Senhor faça com a gente a mesma obra que fizeste em teu Filho, Pai. Por favor, Senhor, nos dando clareza da nossa missão, nos dando paixão por nossa missão, nos dando um coração muito apaixonado, Senhor, nos dando força, muita força, toda a força, porque em nós não há nenhuma de nós mesmos. Força, Senhor, coragem, Senhor. Pai, eu te peço para nós, tua igreja, não deixe que a gente se acovarde, Senhor, diante desses desafios que são os teus desafios para nós, Senhor. Cremos, ó Pai, que tu queres o teu reino entre nós. Nós cremos, porque tua palavra diz isso, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Pai, que sejamos agentes da implantação desse reino, Pai. Nos ajude em nossa fraqueza. A gente precisa de clareza. Como teu servo aqui disse, não cremos que seja possível sem um batismo, sem um avivamento sério do Espírito Santo em nossa vida. Não é convencimento, como Ele mesmo disse, tua palavra nos diz, Senhor, mas é pela força e a coragem que o Espírito nos dá, Pai. Mas desperta-nos, Senhor. Por favor, Senhor, faz a gente olhar os que estão sendo nesse momento, Senhor, ultrajados, cuspidos, humilhados, injustiçados, como tu olhas, Senhor. O teu olhar hoje é o mesmo para toda essa gente que sofre tanto, Pai, tão esmagada, tão sofrida. Faz a gente ter o teu olhar, o teu amor, faz a gente ter por essa gente a tua paixão. Usa as nossas mãos para que sejam, Pai, usa mesmo as tuas mãos, Senhor. Usa a nossa voz para ser a tua voz nessa gente, Pai, aqui perto, longe, onde for. Usa-nos, Senhor, como uma realidade da tua presença, Senhor, do teu amor, do teu poder. Usa-nos, ó Pai, prepara-nos, nos fortaleça, viva em nós a paixão pela missão que tu nos deste, Senhor, de implantar esse teu reino aqui, para acabar com essa história toda, encharca o nosso coração com esta fé, pode ser melhor em nome de Jesus, e faz da gente que luta por isso, para a glória do teu nome, tudo para a tua glória. Nossa luta, Senhor, não é para que prevaleçamos ou apareçamos, é para a tua glória, para que todos vejam o Deus amável que temos, ao ponto de sofrer o que sofreu para nos amar. A glória é tua, toda adoração, toda exaltação, Senhor, é para isso, Senhor. Por isso te rogamos, nos separe para essa obra, Pai, e nos fortaleça. Espírito Santo, gera esse avivamento em nós. Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, em nome dEle, que hoje vive, Senhor, e nos garante essa certeza inarredável da nossa vida eterna. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, atenda a nossa oração, em nome de Jesus, e guarde o Antônio, sua casa, sua vida, seu ministério, guarda-o de todo o mal, Senhor, e usa-o ainda muito mais, também para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor.